Você é líder e precisa fazer constantemente reuniões com o seu time de vendas ou com os seus colaboradores? E já se perguntou, será que as suas reuniões são de verdade produtivas? Eu sou Miriam Perechático, eu sou a fundadora da Fênix Mentoring, uma empresa especializada em capacitação de liderança. E eu hoje, neste conteúdo, eu quero te ensinar a fazer reuniões que são de verdade produtivas e que extrai o melhor potencial do seu time. Mas antes, eu quero que você siga aí o canal da Fênix, se inscreve no canal para que você receba os próximos vídeos e não perca nenhum conteúdo que a gente entrega aqui. Também clica no joinha para que esse conteúdo se expanda e vá para outros líderes. Vamos lá? Antes de mais nada, eu quero te perguntar o seguinte: como você sabe que as suas reuniões são de verdade produtivas? Esse encontro é uma série de 3 vídeos para que você consiga aprender o passo a passo e fazer essa reunião ser de verdade produtiva, fazer com que o seu time de vendas, o seu time de colaboradores entregue o melhor potencial. Recebo perguntas como: Miriam, eu não sou líder de vendas. Eu consigo aprender a fazer reuniões produtivas? Pasme, este conteúdo, ele é um conteúdo simples, mas que muitas empresas não colocam em prática. E a gente entrega esse conteúdo porque todos os dias nós estamos dentro das empresas, acompanhando reuniões, acompanhando todo o desenvolvimento, acompanhando toda a rotina da liderança e nós vemos o quanto se perde de tempo, o quanto se perde de produtividade nessas reuniões. Vamos lá? Eu coloquei aqui para você uma base, tá? Uma base para a gente começar. O conteúdo, esse primeiro vídeo, nós vamos falar de como fazer essa reunião, qual é a estrutura correta para acontecer essa reunião mais produtiva possível, tá? E não tem burocracia, é fácil, é prático, para que você saia desse vídeo e já coloque em prática aquilo que você precisa corrigir nas reuniões ou até mesmo implementar se você ainda não faz as reuniões na sua empresa. Então, por onde nós começamos? Como fazer essa reunião com o time, com os seus colaboradores? Tem 4 pontos aqui que nós precisamos trabalhar e ter muita atenção para que a estrutura da reunião seja perfeita, tá? Para que a estrutura da reunião não tenha falhas e para que você, como diretor, como empresário, como gerente ou seu gerente, como você quer que o seu gerente conduza as reuniões para que sejam altamente produtivas. Primeira coisa, pauta. Nós vamos debruçar sobre todos esses 3 pontos que você está vendo aqui em outros vídeos dessa série, é uma série longa, por isso que nós vamos fatiar. Pauta. O que eu vou falar aqui para você é que muitas das reuniões que nós assistimos acontecem sem pauta. E de verdade, o que é pauta? É o tema da reunião. Quais são os assuntos que serão discutidos nessa reunião? Por que isso é importante? Primeiro, porque as pessoas que vão até a reunião, elas precisam saber o que vai acontecer nessa reunião. Quais os temas serão discutidos para que elas estejam melhor preparadas para a reunião e não fique perdendo tempo. Quando há falta de pauta, há bastante aleatoriedade nos assuntos, fazendo com que as reuniões durem 1h30, 2 horas, 3 horas, sendo muito improdutivo, sem falar que é muito cansativo. E chega ao final do dia, as pessoas perdem aí as suas horas produtivas, que poderiam estar fazendo outras coisas muito mais produtivas do processo, ok? Como que você pode fazer essas pautas? Você pode definir, né? Você vai ver ali que tem no encontro 3, nós vamos falar sobre quais são os tipos de reuniões que você pode fazer com o seu time. De acordo com a reunião que você vai fazer com o seu time, você já pode programar as pautas, com calendários para essas reuniões acontecerem. Olha só que alta performance e hiper performance, tá? Você pode enviar por e-mail, ou, por exemplo, se toda semana tem uma reunião de planejamento, já tem uma pauta definida para acontecer naquela reunião. Eu vou explicar isso mais profundamente nos tipos de reuniões que é no vídeo 3, tá? Nos próximos encontros. Então, toda reunião tem que ter pauta. Miriam, mas
Eu quero fazer um comunicado, eu quero reunir todas as pessoas para fazer esse comunicado. Então, você vai enviar um e-mail ou naquelas mensagens do intranet, no WhatsApp, no grupo, que, ó, dia tal, tal hora, vamos nos reunir e por 5 minutos para comunicados importantes ou para alinhamentos importantes que nós precisamos. Aí, dentro desse alinhamento, lá na sala de reunião, você vai passar as pautas do alinhamento. Ou se for, por exemplo, reunião de planejamento do mês, dia 2 nós vamos ter uma reunião de planejamento. As pessoas convocadas para essa reunião, você precisa organizar com elas o que elas precisam trazer para essa reunião e se realmente elas precisam trazer ou não, é só participar da reunião. Precisa ter isso muito bem organizado, ok? Nunca vou me esquecer de a primeira reunião de planejamento que eu participei de uma empresa, qual eu fui promovida à liderança, e eu perguntei para a secretária, eu já era organizada, muito organizada nessa fase, e eu perguntei para a secretária do diretor, quais são as informações que nós, líderes, precisamos levar para essa reunião. A secretária, sem informação, nos disse, vocês não precisam preparar nada, é só vir para a reunião. Ok. Fomos para a reunião, chegamos lá, descobrimos que o diretor queria que nós apresentássemos o planejamento do próximo trimestre, que seria janeiro, fevereiro e março do próximo ano. E nós estávamos em desenvolvimento ainda nesse processo. Então, assim, a reunião foi uma catástrofe, né? Foi horrível, foi uma falta de comunicação do que nós precisaríamos levar, mas foi bom, porque depois, no próximo ano, isso não aconteceu e a reunião foi excelente. Mas veja quanto tempo nós perdemos. E imagine o tamanho do estresse que foi para os 6 líderes daquela empresa para esse processo, tá? Então, toda reunião tem que ter pauta. Avise com antecedência para que as pessoas possam se programar e, né, para que essa reunião seja bastante produtiva. Um outro ponto de como fazer a reunião é que essa reunião ela precisa ser objetiva e não pode perder o foco. Então vamos lá. Se você tem uma pauta, vamos imaginar aqui, tá? Que a pauta dessa reunião que você vai fazer amanhã é falar sobre os indicadores de mix de produto. Ou se você é de outra área, exemplo, logística, você vai falar sobre a pauta com o seu time, você vai falar sobre as entregas que estão atrasadas. Pauta. Ou se você é do financeiro e vai falar do indicador que é de muito boleto, são as contas que não foram pagas, os clientes não estão pagando os boletos, certo? A inadimplência, certo? E aí você vai levar isso na pauta e entra na reunião e você vai falar sobre os indicadores de mix que os vendedores não estão oferecendo mix de produto. Então, essa reunião ela é exclusiva para falar de mix de produto. E aí, o que acontece? Se você não faz a reunião com constância, a tendência é surgir muitos assuntos fora da pauta. Se você faz reuniões com constância com o seu time, faz alinhamentos, faz reuniões constantes, a tendência de diminuir a quantidade de pautas é muito grande. Então, você está fazendo uma reunião de mix de produto e as pessoas começam a falar de problemas na entrega, problemas com nota fiscal, problemas de discussões e brigas que tiver. Não é pauta. E o líder precisa ter posicionamento e postura de dizer: ok, esse assunto não é da pauta, estamos fugindo do foco, vamos voltar para o foco, que o assunto é resolver questões de mix de produto. Miriam, se eu falar assim, vou desengajar meu time, só se o seu time for muito fraco. Só se o seu time emocionalmente for muito fraco. E aí eu me questiono como tratar isso, como você vai resolver. Ou você disse realmente que a reunião precisa ter foco, ou vocês vão ficar 2, 3 horas falando de coisas desnecessárias. Ok? Então, precisa ter postura, precisa ter foco e terminar. Então, até porque a reunião ela tem que ter começo, meio e fim. Se você programou a reunião para ser 40 minutos para falar de mix de produto, reserve ele de 40 a 1 hora. E falar de outras coisas na reunião vai dispersar a estratégia daquele tema que você colocou para a pauta. Ações e prazos. O que eu vejo, olha, eu vou falar um exemplo de uma reunião que eu participei, eu pedi para participar de uma reunião em uma indústria que nós mentoreamos aqui pela Fênix, sobre várias questões que estavam acontecendo na empresa, mas o foco dessa reunião era resultado e a estratégia comercial com foco no resultado do faturamento, ok?
O diretor, sócio dessa empresa, reuniu as 3 líderes das áreas envolvidas e a reunião durou 3 horas. Foram 2 horas e 50, alguma coisa ali. Tudo isso, tudo isso. Nós participamos dessa reunião, né? Nós participamos dessa reunião para fazer a avaliação técnica dessa reunião, para entender a comunicação da liderança, para entender se tinha meta, para entender se tinha objetivo, começo, meio e fim, a reação das pessoas. E o que eu mais identifiquei que não é na única reunião, não tem ações. As pessoas finalizam a reunião com várias ideias, argumentos e soluções colocadas, mas ninguém termina a reunião com ações e prazos para acontecer. Ninguém sabe o que vai, não foi combinado quem vai fazer o quê, quem vai resolver o quê, quando, prazo, não tem. E aí fica aquele ciclo aleatório de atividades, né? Sem começo, sem fim, sem pé, sem cabeça. Então, assim, finalizou a reunião, o líder deve convocar, galera, quais são as ações que nós vamos fazer saindo dessa reunião? Quais são os prazos? Porque a quarta etapa da estrutura da reunião é o retorno. Você vai marcar uma data para ter retorno de validação de tudo aquilo que foi combinado na reunião. São três líderes. O que cada líder fez dentro da sua área, o que foi delegado, quais foram os resultados, quais foram as melhorias que foram apresentadas de acordo com essas ações, ok? Eu tenho certeza que é um assunto básico. Eu sei que para você que está na liderança há 15 anos, há 10 anos, isso aqui é um assunto básico. Mas, pasme, eu lido com diretores, donos de empresas que têm empresa há 30 anos, há 20 anos, líderes que estão na cadeira há 5 anos e não têm essa estrutura básica. Tem reunião que parece uma creche, né? Com pessoas brigando, discutindo, querendo ir. Enfim, não vou adentrar nisso. Mas é muito importante que você analise o padrão de reunião que está acontecendo dentro da tua liderança e dentro do teu negócio. Será que está padronizado? Será que realmente está produtivo? Certo? Então, nesse primeiro vídeo, nós entendemos que a estrutura da reunião precisa ter esses primeiros 4 pilares para que a sua reunião, para que o seu time, para que os resultados melhorem, para que os projetos sejam alavancados e não aconteçam as coisas de forma improdutiva, perdendo hora, tempo, vida nas reuniões de forma improdutiva, tá bem? Então, no próximo vídeo, nós vamos tratar aí do que não pode acontecer de jeito nenhum nas reuniões, que impede, inclusive, de serem produtivas.